Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Estão ouvindo a gente, estão acompanhando em Barbados, fica no Caribe, né? Uhum. Alô, Marciano, né, que mandou essa... Ele é rádio amador. Irineu Marciano. Isso. Que mandou essa informação, que estão acompanhando a gente também em Barbados. Olha que legal. É a globalização do rádio, as redes sociais, site e tudo mais, né? A propagação, isso é muito legal mesmo. 7h03 e nós estamos recebendo aqui a advogada doutora Rita Barbui. Doutora Rita, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Obrigada, Márcio, Juliana, Ellen, bom dia a todos os ouvintes da Prever FM. O prazer é meu de estar aqui hoje novamente com vocês. Fake news na saúde, foi a defesa da sua tese de doutorado na Unesp, que aconteceu na última semana, né, doutora? Sim. Eu gostaria que a senhora explicasse como é que chegou a esse tema tão importante e ainda tão difundido ainda, infelizmente, no Brasil e no mundo, né? Olha, Márcio, que interessante, né? Quando eu concluí meu mestrado na Unesp, foi ali logo depois da pandemia. Tá. E, infelizmente, embora fake news na área da saúde, na verdade, a desinformação, tanto no mundo real como virtual, já existe há tempos, né? Uhum. E na internet, nesse mundo virtual também, a gente estava saindo desse período de pandemia. E foi muito forte, né? Essa questão de desinformação, propagação de notícias falsas durante a pandemia e trouxe, a gente sabe, muitos prejuízos, né? Muitas pessoas deixaram de se vacinar, muitas vidas acabaram sendo ceifadas aí sem necessidade, né? Por causa da desinformação. E aí eu recebi um convite do professor Rafael, para que eu prestasse ali o doutorado e seguisse. Então eu acabei emendando uma coisa na outra ali, porque esse tema realmente se viu necessário naquele momento, né? Já faz aí 4 anos que eu venho trilhando esse caminho aí que concluímos agora, e foi na necessidade de falar sobre o assunto na saúde propriamente por causa da pandemia. Então foi por causa disso que a gente abordou esse assunto e que a gente falou sobre ele aí, na verdade. Não, eu imagino, né? Nós estamos fazendo, nós estamos em fevereiro, daqui a pouco 5 anos que a gente teve as primeiras informações sobre a Covid, né? A pandemia e tudo mais, né? Há 5 anos atrás a gente não sabia de nada e demorou um tempinho para se saber. Mas uma coisa a gente sabia, a vacinação, as restrições e tal. E aí foi difícil algumas pessoas aceitarem isso. E quando você tem um exemplo vindo de cima, que não precisa se vacinar, que não precisa se cuidar, aí fica mais difícil. Então, eu imagino que no seu trabalho de pesquisa para a defesa dessa tese, em 4 anos de pesquisa, encontrou muita coisa, né? Sim, e olha que dado importante que você trouxe, né? Essa desinformação, quando ela vem em uma rede social, quando ela vem de pessoas, às vezes da própria saúde ou do nosso governo, enfim, ela vem com mais força ainda. Ela causa um mal ainda maior. Não só a saúde, né? A gente sabe, a economia, a política, a gente vivencia, né, fake news aí direto na internet. E, infelizmente, ainda muitas pessoas acham que a internet é um campo sem leis, né? Mas quando a gente fala da saúde, os danos são muito graves, né? Porque a gente fala de vidas aí, no caso. E para a gente começar o nosso trabalho, na verdade, antes de começar a escrever, procurar literatura e etc., a gente fez uma pesquisa com mais de 206 pessoas aqui da cidade, né? Foi o nosso número aí, com mais de 200 pessoas aqui da cidade de Botucatu. Foi uma pesquisa online em que nós acabamos ali fazendo algumas perguntas para entender qual que era o público entrevistado e também jogamos a essas pessoas algumas perguntas sobre saúde e sobre a Covid. Coisas assim que parecem básicas para a gente. Por um exemplo, não precisa usar máscara e pode ficar em local público porque não há propagação do vírus. Isso é uma mentira. E muita gente dizia, eu compartilho. Então nós começamos a perceber o quão forte era essa desinformação e o quanto isso estava prejudicando as pessoas de se vacinar. Olha que interessante, Ellen, Márcio, Juliana, dados da nossa pesquisa demonstram que o Brasil é um país de vacinação, né? Uhum. Doenças já erradicadas no nosso país, de 2016 para cá, por causa dessa desinformação em rede social, na internet, deixaram de ser vacinadas em 70%. Nós tivemos uma queda nesses números que nós somos tão fortes em vacinação
em se cuidar. Referência mundial, inclusive. Referência mundial. E isso tudo foi prejudicado por causa dessa propagação de fake news vindo de pessoas que têm o dever, né? Que têm força para falar e que as pessoas acabam acreditando, né? Nós tivemos um dado agora que uma notícia falsa, ela chega às pessoas e ela tem maior alcance do que notícias verdadeiras, né? Então, e essa pesquisa que a gente fez que falou, não, é necessário mesmo tocar nesse assunto. Vamos tratar dele, vamos trazer ferramenta para tentar e fazer com que a nossa lei realmente se adeque a essa realidade. Eu ia perguntar justamente sobre isso, como esse estudo se conecta à área do direito. Sim, olha, Juliana, na verdade, esse doutorado, né, aqui que nós temos na Unesp, mestrado, são multidisciplinares. Então, essa pesquisa, ela envolveu aí a área da estatística, a área da saúde e a área do direito. Por quê? Qual que foi a nossa proposta? Qual que foi o nosso produto? A proposta de uma sugestão legislativa, que pode ser encaminhada e que nós vamos, né, tentar encaminhar, que quem sabe seja encaminhada, é o que a gente quer, né? Seria um desdobramento à Câmara dos Deputados, ao nosso Congresso Nacional. A gente já tem uma PL, um projeto de lei intitulado PL da Fake News, que já fala, vamos trazer aí, propagar notícias falsas em rede social é crime, porque nós não temos ainda essa conduta incriminadora, a gente usa do que a gente tem por hora aqui. E aí a nossa proposta, o nosso projeto, o nosso produto para contribuir para a sociedade foi criar uma proposta que vai punir com mais rigor essa desinformação quando ela for na área da saúde. Isso é muito importante. Eu não posso punir da mesma forma uma pessoa que propaga uma desinformação banal, que não gostei da cor dessa parede, o azul, por um exemplo, o azul não existe, essa cor não é amarela, é verde, modo de dizer, ou uma pessoa que diz, não preciso me vacinar, eu não preciso tomar uma medicação, isso é mais grave. Então, a nossa proposta é que isso seja punido com mais rigor, para tentar mitigar esses tipos de conduta. E só agregando, só pode propor uma proposta de sugestão legislativa na Câmara um membro da sociedade civil. Eu não posso propor. E aí, o que a gente fez? Nós conseguimos entidades civis da sociedade civil que falaram, olharam a nossa proposta de sugestão legislativa e falaram assim, realmente isso aqui tem cunho de inovação tecnológica, tem peso, né, importante para a sociedade. Então, nós tivemos a 25ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles deram essa declaração para a gente, se colocando à disposição de trabalhar junto conosco nisso, na época com o Dr. Nuno, que era o presidente. Nós tivemos uma outra entidade da sociedade civil, com a doutora Isabel Conte, que é a OSC Renascer. Então, nós temos essas pessoas que podem aí propor esse nosso projeto de lei. E como vocês acreditam que o Congresso Nacional vai receber uma pauta como essa? Aí é que vem o nosso problema, né? Porque nós já temos a PL da Fake News. É um projeto de lei que visa tipificar como crime a propagação de notícia falsa em rede social, que é lá de 2020. Então, como o Márcio falou aí, já estamos aí caminhando com 5 anos. Há 2 anos atrás foi pedido prioridade no julgamento, Ellen, porque é muito urgente, viu? Só que tem que ser tipificado como crime. Não dá para ficar parado. Não foi dada urgência a esse andamento. Então, se vocês me perguntarem como é que está essa situação no nosso Congresso Nacional, ainda está aguardando tramitação na Câmara dos Deputados. Esse nosso projeto, vindo a ser apresentado, e se eles entenderem que há efetivamente lá alguma coisa que possa agregar, ele vai caminhar juntamente. Agora, se o nosso Congresso entende como necessário, dá prioridade, nós esperamos que sim. Não só a nossa proposta, eu digo, né? A nossa só é um agregador ao projeto que lá está e tipificar como crime essa propagação de notícia falsa em rede social, ainda mais quando atingir a saúde, nós gostaríamos que a ela fosse dada uma atenção assim prioritária. Não é o que está acontecendo no momento, né? Outras pautas aí estão tendo andamento mais prioritário que esse. Mas é um tema que nós esperamos que seja a ele dada atenção também. Doutora Rita, nesse trabalho de pesquisa, inclusive envolvendo mais de 200 pessoas, o que mais chamou a atenção? O que foi alarmante, de repente, da desinformação que essas pessoas acabaram passando também no trabalho de pesquisa? Nós levantamos uns dados, nós fizemos como o meu professor, né, mandar um abraço inclusive para ele, é o professor Rafael Simões, da Unesp, como ele é estatístico, todos os dados, nós trabalhamos eles graficamente para entender o que aquelas respostas
nos diziam, né? E o que nos alarmou muito e que nós vemos aí que realmente a gente precisa criminalizar, nós precisamos trazer uma resposta, é que dados socioeconômicos, culturais, não são os fatores determinantes para alguém compartilhar uma notícia falsa em rede social. Os estudos que nós fizemos demonstraram que pessoas de várias condições sociais, de várias condições de escolaridade, propagam notícias falsas. Nós fizemos gráficos lá que mostraram assim, tanto uma pessoa que tem menor escolaridade, que não tem conhecimento, como uma pessoa de alta escolaridade, uma pessoa que tem mais acesso à internet, como aquela que não tem, uma pessoa que declara, eu sei o que é fake news, eu consigo detectar, também propaga fake news. Qual que foi o fator determinante? O simples fato de utilizar a internet para compartilhar a informação no dia a dia faz com que as pessoas acabem propagando também mais fake news. Sabe outro dado que chamou a atenção? Checagem de fonte. Você checa antes a notícia, que é uma função de vocês que trabalham aí, né, na comunicação. Muitas pessoas têm a imagem de que eu posso falar o que eu quero em rede social. Se não puder, censura. E não é isso, né? Ninguém quer censura, Verdade. quer limite. Então as pessoas, você checa a fonte? Não, eu não checo. Se eu achar que está certo, eu vou passando para frente. Isso é alarmante, preocupante também. E o que isso chamou a atenção da gente? Que só orientação, educação sobre como trabalhar numa rede social, que é essa ferramenta nova, uma ferramenta nova para a gente, não vai ser suficiente. Algumas pessoas precisam que isso seja criminalizado, como outros crimes são, para mostrar o limite. Infelizmente, né? Não é tudo que tem que ser criminalizado, mas aqui vai precisar que seja. Porque tem pessoas que acabam achando que podem falar o que querem. É isso que eu ia perguntar em relação a essa diferenciação. As pessoas saberem diferenciar o que é uma fake news do que é uma opinião ou até um erro, às vezes, não intencional. As pessoas não estão tendo esse crivo, então, de fazer essa diferenciação. É basicamente isso. Na verdade, Ellen, o que nós percebemos ali é que, às vezes, as pessoas sabem que aquilo é fake news e outros fatores levam à propagação. E não só a falta de conhecimento, fator social, econômico, cultural. Ela sabe, mas outras questões. Por um exemplo, questão ideológica, questão política, questão de vulnerabilidade emocional. Essas questões fazem com que eu fale assim, eu vou jogar para frente porque isso aqui, para mim, vai ter um objetivo maior ali adiante. Vai atender às minhas convicções políticas, ideológicas, e enfim. E, infelizmente, isso aí se mostra como uma questão muito séria. E isso que eu tô falando não é a minha opinião pessoal. A gente fez pesquisa, tanto de estudos no sentido, e como essas 206 pessoas entrevistadas nos deram, depois analisando esses dados, essa resposta. E aí que foi uma questão muito importante, né? O nosso país é um país democrático, todo mundo tem direito à liberdade de manifestação de ideias, pensamentos, tanto na vida real quanto na vida virtual. Contudo, tanto na vida real quanto na vida virtual, o meu direito só vai até onde eu não atinjo o direito de um terceiro. Então, eu também não posso achar que eu posso dizer o que eu quero sem checar a fonte e ferir o direito da Juliana, o direito da Rita, né, cometendo um crime contra a honra. Como que nós consertamos depois isso, né? É muito difícil, né? Doutora Rita, eu até comentava ontem aqui com o doutor Fábio Angela, seu colega, e dizia a ele, né, que ele veio falar a respeito de proteção de dados, que em 2015 eu fiz uma entrevista com a doutora Rita falando a respeito do crime virtual, enfim, e mais de 10 anos já estão se passando, tal, né? O marco da internet ainda continua engatinhando e tudo isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando, inclusive. A partir do momento que você tenha uma lei específica, uma lei que puna, uma lei que possa acompanhar e punir de fato todas essas fake news, enquanto você não tiver isso, a coisa corre como está correndo, né? Sim. O Fábio, um abraço para ele também, ele é um grande profissional, né? Sem dúvida. Tenho certeza que ele contribuiu bastante falando de um tema tão importante aí que vocês trataram. Como você falou, Márcio, nós conversamos em 2015, você falou, né? Há 10 anos. E até agora, nada da nossa legislação se adequar. E não é um problema só do Brasil, é importante que se diga também. Esse é um problema mundial. O mundo todo vem correndo aí atrás de
tipificar criminalmente, de trazer regras. O nosso Marco Civil da Internet é de também muitos anos atrás, né? E vem aí regulamentando. O STF agora está julgando, inclusive está em andamento, se é constitucional ou não o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que fala esse artigo? O julgamento iniciou, agora foi suspenso. É constitucional eu dizer que uma Big Tech, que uma empresa aí que trabalha no mundo virtual, ela tem a obrigação de, quando for ali acionada pelo juiz, tira essa notícia que ela é falsa, de retirar imediatamente essa notícia? A mim, é óbvio que tem. Mas o STF teve que ser acionado para falar sobre isso, porque ainda se fala em censura. Obviamente que censura não pode ter. Mas nós temos que ter um controle. E se as grandes empresas aí se depararem com notícias falsas, elas têm dever, né, de ir lá e retirar para mitigar os danos, sob pena de também ter que responder pelos danos materiais e morais que nós possamos ser vítimas desse crime. E desde lá, quando a gente conversou em 2015 até agora, nós ainda não temos a conduta de criminalizar a notícia falsa no nosso país. Os nossos projetos de lei estão parados. Aí o que nós usamos? As leis que nós temos no nosso Código de 1941. Nossa. Ela vem sendo amoldada a uma realidade que não existia internet. Então a gente tem lá, ofender a honra de alguém no mundo real, tem uma pena. Tá, e se eu ofendo a honra de alguém no mundo virtual, em que os impactos são milhões de vezes maiores? Instantâneos, né? Além de instantâneos, muito maiores. Aí o nosso legislador vem se amoldando, pega a pena e dá um aumento nela, mas ainda é insignificante. Nós precisamos ter lá o verbo. Propagar, divulgar notícia falsa em rede social é crime, como outras práticas que venham ferir bens importantes para a gente viver harmonicamente em sociedade. Doutora Rita, e por que demora tanto para ter essas definições no legislativo, judiciário? Como funciona esse processo? A gente fica se perguntando aqui, né? Todo projeto de lei, né, ele passa pelo nosso poder legislativo e aí ele tem as duas casas ali, né? A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, depois tem que ir para a sanção ou veto do presidente da República. Então é todo um procedimento que tem que vir acautelado, tem que se analisar se é viável. Mas a gente sabe também, né, Juliana, que há interesses, né? Alguns projetos eles passam assim com uma extrema urgência, outros nem tanto. Então o que nós temos que ver aí? É interessante a todos que isso efetivamente seja criminalizado, que a essa prática danosa seja dada uma resposta? Até agora o que nós sentimos é que nós não estamos vendo assim uma dedicação de prioridade no julgamento. Tanto que foi negado prioridade no julgamento desde 2022 e está lá. Nós esperamos que seja dado interesse, que é um procedimento que demora um pouco, porque tem que se analisar vários fatos, tem que ter estudos, a lei tem que vir para agregar, não pode ser também uma lei feita ali de qualquer forma e vir causar prejuízo, porque tem leis boas e tem leis ruins. Claro. Tem leis que nós falamos, essa lei não colou, porque foi uma lei também mal feita. Mas aí tem vários fatores, né, Juliana? Um deles é interessante ao Congresso Nacional? Isso é interessante que tenha uma tramitação rápida? Quem sabe a partir de agora, ou seja, né? Vamos ali fazer a nossa parte para que seja, né? Entrevista. Agora são 7h23, você continua acompanhando a gente aqui no Primeiro Jornal, na Prever FM, hoje conversando a respeito de fake news na área da saúde. A doutora Rita Barbuia, nossa convidada de hoje, fez a defesa da sua tese nos últimos dias a respeito desse tema. Doutora, a gente sabe que rede social, grupos no WhatsApp, grupos familiares, auxiliam muito na divulgação, na propagação de fake news, né? Eu comento sempre aqui que eu detesto grupo de rede social. Principalmente quando você tem um grupo que é objetivo e tal. Agora, quando você tem um grupo que de repente começa a colocar videozinho, bom dia todo dia, essas coisas, eu já... Né, ainda bem que os meus são muito restritos, né? Mas é um disseminador de fake news. Porque se o seu tio tá mandando, se o tiozão tá mandando, né? E ele não checou fonte nenhuma, mas ele adora que o circo pegue fogo, popularmente falando... Esse é um grande disseminador, eu repito, de fake news, né? Sim, e é um disseminador, como você disse, bem perigoso, né? Aham. Porque uma notícia que ela está aqui, ela pode estar quietinha, ela acaba tomando uma proporção imensa. E várias pessoas podem acabar, os estudos mostram,
sendo influenciadas por aquela notícia falsa. Se o meu tio está dizendo, eu vou acreditar nele. Se meu tio está dizendo, né? Se a pessoa a qual eu confio, do mundo em que eu vivo, do local que eu frequento, do meu trabalho, enfim, isso vai ganhando mais força. E olha que interessante, só puxando um gancho aqui, outra coisa que nós fizemos também, e foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, no INPI, então já é um produto aí válido, foi um programa de computador, foi um dos produtos também da nossa tese, um software que pode auxiliar o julgador a identificar isso aí que você falou. Quem está propagando? Quem é o disseminador? Quem mais está interagindo com essa notícia falsa? E essa notícia, ela foi propagada por um meio natural. Eu, Rita, acabei propagando essa notícia, que tem um alcance grande, mas ou eu utilizei de um meio artificial, que é ainda mais grave. Aqui eu estou falando de impulsionamento por meio de pagamento, de robôs. E aí, essa ferramenta, ela identifica. Essa propagação na rede social, em grupos de WhatsApp, ela é por um meio natural? Foi uma pessoa que foi lá e propagou uma notícia verdadeira ou falsa? Ou ela é por um meio artificial? E isso vai auxiliar o julgador, quando nós tivermos essa lei que criminalize essa conduta, a, sabendo se é uma rede artificial ou não, dar uma pena ainda mais severa, que é o que nós propomos. Para que efetivamente essa conduta não seja aceita. Porque os bens ali, a gente fala da saúde, mas todos os bens, não vai servir só para a saúde. Quando eu tenho um impulsionamento artificial, por meio de robô, por meio de pagamento, eu faço com que aquela notícia se impulsione não só para os meus amigos, para os amigos dos meus amigos. Eu faço com que ela chegue a um grupo indeterminado de pessoas. E o dano aos bens é muito maior. Então, essa ferramenta que foi registrada e que pode ser utilizada, ela também é bem importante. Numa situação como a que você está passando, eu consigo saber quem que é o propagador dessa notícia falsa, para punir exatamente aquela pessoa que causou dolosamente. A gente fala dolosamente aqui, intencionalmente. A Juliana falou, porque tem pessoas que acabam assim, por desconhecimento mesmo, né? Por acreditar. Não é essa conduta que a gente visa punir dessa forma rigorosa, tá? É a conduta daquela pessoa que usa intencionalmente, dolosamente. Eu quero propagar, eu tenho algum objetivo. É isso que a gente vai visar, né? Visa aí. E no caso da área da saúde, doutora, pessoas, inclusive, ligadas, né, à área da saúde, na época da pandemia, eles propagavam notícias falsas, inclusive de medicamento. Eu não estou dizendo nem dos políticos, né, que dentro da sua ignorância se metiam na área de saúde e tudo mais. Eu estou dizendo de pessoas da área da saúde que propagavam o uso de medicamentos que não tinham comprovação nenhuma, que não tinham eficácia nenhuma no combate à Covid. E muita gente morreu, nós tivemos mais de 700 mil mortes no Brasil, porque usaram a cloroquina, a ivermectina e tudo mais, né, as tinas da vida aí, e realmente por quê? Porque alguém da área da saúde, ou de repente essa pessoa tem milhares de seguidores e acabou fomentando esse uso e as pessoas acabaram morrendo. Né? Aí é uma situação ainda mais grave. Infelizmente, dependendo de quem essa notícia vem, dependendo da formação dessa pessoa, como você deu exemplo, na área da saúde, se eu tenho uma notícia falsa, indo contra todo aquele trabalho magnífico e ágil de cientistas do mundo todo que se debruçaram naquela missão, vamos trazer ali uma vacina. Aí eu tenho alguém da própria área da saúde que vai lá e descredibiliza, é óbvio que o dano é ainda maior. E é óbvio que se nós tivéssemos uma legislação, que nós ainda não temos, essa pessoa tinha que ser punida com o maior rigor da lei. Não é justo que nós punamos uma pessoa que tem conhecimento e está propagando por qualquer motivo uma desinformação tão grave assim, fazendo com que um monte de vidas sejam retiradas aqui de nós, tem a mesma punição do que uma pessoa que acreditou naquilo, porque é leigo. Eu olho aquilo e falo, isso aqui vindo dessa pessoa deve ser verdade. E aí eu propago. Eu não posso dar a mesma punição. Entendi. É isso que a gente busca, uma punição com rigor. Porque essas pessoas, Márcio, elas influenciam, nós acreditamos, nós confiamos. Quantas pessoas não confiaram? Quantas pessoas deixaram de se vacinar? Quantas pessoas deixaram de se proteger e acabaram não estando mais aqui? Ou tomaram medicamento não enganadas. Tomaram, né? Ou tomaram medicamento enganadas. Assim, só uma curiosidade, tem uma informação que foi propagada muito em rede social, muito compartilhada, e os nossos entrevistados responderam, que beber água quente curava o vírus da Covid. Parece um absurdo, não parece? Mas tiveram pessoas que compartilharam. Tiveram pessoas que compraram
uns feijões milagrosos. Olha, essa eu nem sabia. Né? Então, aconteceu isso também, né? Olha. E assim, a gente fica entristecido, né? Eu li o livro A Pandemia de Cada Um, né? De profissionais da Unesp, inclusive, do relato da dificuldade em todos os sentidos, da tristeza, enquanto não chegou a vacina, das pessoas internadas, morrendo, a falta de contato dos familiares, pessoas na UTI, enfim, tudo isso. E, de repente, quando se deveria correr atrás da vacina, tentar de todo jeito, estimular a pesquisa no Brasil, né? As pessoas diziam não à vacina, né? Pessoas que deveriam comprar diziam não às vacinas, enquanto as pessoas morriam e era mais fácil enganar. A pessoa fala, não, pode sair de casa, não precisa usar máscara e tudo mais. E o povo morrendo. A gente viveu um caos no mundo, é filme de terror mesmo que nós vivemos, e a desinformação tomou conta. Em relação à responsabilização das plataformas digitais nesse contexto, como funcionaria? Juliana, dentro dessa nossa, vamos, né, dentro da proposta que já está lá no Congresso desde 2020, que é a PL da Fake News, já há a responsabilização das plataformas, desde que elas, a partir do momento em que tomem conhecimento dessa notícia falsa, elas não tomem medidas para excluir. Nós sabemos que as plataformas, elas têm mecanismos, até nós tivemos uma dificuldade para buscar, fazer essas pesquisas, porque elas têm mecanismos que quando elas se deparam com uma notícia totalmente falsa, elas já excluem. Isso é muito positivo, tá? Isso era feito com mais afinco quando nós fizemos a pesquisa. Hoje já está um pouquinho mais liberado. A responsabilidade das plataformas, desde lá do Marco Civil da Internet, ela já existe, tanto pelo controle, pela essa checagem de fontes, quando for ali notificado pelo juiz, né? Essa notícia aqui foi declarada falsa, vai lá e retira. Eles têm que retirar num prazo hábil de algumas horas, sob pena de responsabilização pelos danos civis, morais, pela indenização àqueles danos. Só que nós também, ao mesmo tempo que estamos caminhando para fazer com que essas plataformas que trabalham com isso se responsabilizem pelo trabalho, como todos nós temos que nos responsabilizar pelos nossos trabalhos, nós tivemos agora recentemente, eu digo recentemente esse ano, uma informação que nos deixou um pouco preocupados, que foi a questão de uma grande plataforma, né, que é a Meta, né, responsável ali pelo WhatsApp, pelo Facebook, por outras redes sociais, que declarou nos Estados Unidos que não vai mais checar fontes, não vai ter mais esses programas, né, preventivos. Por hora, essa informação foi declarado que só valerá nos Estados Unidos. O nosso país aqui, inclusive, a Advocacia Geral da União fez uma reunião, chamou essas plataformas para falar, aqui não. Vamos entender, aqui não, aqui vocês têm responsabilidade. Mas nós sabemos que as grandes big techs aí não compareceram, né, a essa reunião. Verdade. Como que vai ser os impactos no Brasil e no mundo? Nós ainda não sabemos. Mas isso nos preocupa, como digo, cidadãos e usuários da internet. Doutora Rita, e todo esse seu trabalho de pesquisa, essa defesa de tese de doutorado, para chegar até o Congresso Nacional, para que seja inserida junto com esse projeto de lei de fake news e tudo mais, seria interessante também a ajuda do nosso deputado federal. Nós temos um deputado federal, ele poderia auxiliar nesse sentido de também agilizar e contribuir para que a coisa se propague? Toda ajuda, Márcio, é bem-vinda. E óbvio, né, que nós temos um deputado federal aqui que nos representa aí a nossa comunidade, e toda ajuda é bem-vinda. Por quê? Porque são eles que vão falar sobre isso, que vão ali, né, decidir, não só ele, claro, mas é óbvio que toda ajuda seria muito bem-vinda. Por quê? Porque isso vai fazer com que se olhe com mais atenção a um assunto de tamanha relevância. Não só a nós, né, aqui botucatuenses, da nossa região, mas ao Brasil de uma forma geral. Então, obviamente, que o nosso deputado aqui que nos representa, bem como outras autoridades, sempre toda ajuda é muito importante, não tenha dúvida. Eu queria saber qual que é a diferença entre censura e a retirada de um conteúdo. Que muita gente fala que é a mesma coisa, né? Como funciona? É bem delicado, Juliane, por isso também essa cautela, né? Porque nós não podemos também permitir, e nós não somos favoráveis, ninguém, né, da área da comunicação, é a censura. Nós já vivemos isso, nós sabemos que isso é ruim, né? Então nós temos, óbvio, direito à informação.
A censura é quando eu não gosto daquela informação, vou dar um exemplo bem... Eu não gosto daquela informação porque eu me familiarizo com ela. Eu acho que isso aqui não tá legal, eu não gosto desse carro, então eu vou lá e falo, tá fazendo propaganda desse carro? Esse veículo não me agrada, arranca e faz propaganda do outro veículo. Isso é uma censura, né? Não é eu me sobrepor com a minha ideia pessoal. Já você retirar e excluir um conteúdo que está gerando desinformação é porque aquele conteúdo ele está indo contra as informações que nós temos reais, verdadeiras. No caso da saúde, se eu tenho uma informação, como o Márcio deu de exemplo, de uma pessoa ali da área da saúde que está falando de uma informação totalmente diferente do que aquilo que os cientistas estão falando, não é censura eu retirar, mas é a minha opinião. Mas a sua opinião ela é totalmente contrário à ciência. A lei, você já não está só dando a sua opinião, você está propagando desinformação. É bem diferente. É claro que tem que ser acautelado. Sabe o que seria ideal? Isso eu vi não é ideia minha, né? Eu li num artigo científico, até consta do nosso trabalho, aí, da nossa tese. Nós poderíamos ter um órgão neutro, porque muito se discute, né? Mas quem é que faz essa checagem de fontes? Será que a pessoa não tem uma tendência aqui ou ali? Nós temos ali as checagens próprias dessas grandes empresas e nós poderíamos também ter a criação, nós já temos, mas com mais afinco, de um órgão neutro que pudesse analisar rapidamente essa questão. Né? Até um membro da minha banca, a doutora Erika Spadotto, que trabalha no Justiça Federal, ela deu o exemplo de questões de medicação, que eu nem tinha conhecimento, achei muito interessante. Quando se pede uma medicação de alto custo, que o juiz tem que rapidamente analisar, essa medicação ela é viável ou não, eu posso fornecer? Diz que tem um órgão aqui na Unesp, diz que há um órgão aqui na Unesp que rapidamente, né, Ellen, checa, esse remédio é bom para essa situação, é bom para essa criança, é eficiente, muito rapidamente. E o juiz, na Justiça Federal, que fala sobre isso, ele pode falar, não, então com base nesta decisão de um especialista, eu posso fornecer ou não. Nós poderíamos ter um órgão que rapidamente desse essa resposta. Ó, rapidamente, isso daqui é fake news ou não é fake news? Não, não é fake news. Então é censura se eu retirar. Não, isso é fake news. Não é para se vacinar, é para tomar água morna. Isso aqui é fake news, tem que retirar. E tem coisas que são claras, evidentes. Aí tem que ser retirado. Nesse seu trabalho de pesquisa, quando começou a ouvir essas mais de 200 pessoas, as mudanças no comportamento dessas pessoas, quando você começou o trabalho de pesquisa e quando já estava finalizando, houve muita alteração na mudança no comportamento, no pensamento das pessoas? Olha, eu comecei em 2021 a fazer o trabalho, as pessoas achavam que a água morna ajudava, agora em 2024 as pessoas já estavam mais conscientes ou isso não mudou muito? Nós não fizemos, Márcio, até é interessantíssimo o que você está propondo aí, né? Um desdobramento. Nós não fizemos esse acompanhamento durante esses 4 anos. Mas o que nós podemos ver dos estudos que que continuaram? É que hoje em dia é incrível, mas a propagação de notícias falsas, ela vem, parece que aumentando ao invés de diminuir. Não propriamente dos dados colhidos no meu trabalho, que nós não fizemos esse acompanhamento. Seria muito interessante, inclusive, refazer essa pesquisa, né? É que também nós talvez não teríamos nem como, porque as pessoas, elas não precisaram se identificar, né? Até para que, né, fosse preservada. Mas seria interessante. Mas o que nós podemos ver, até dos últimos dados, esses programas que nós fizemos, é que a desinformação ela está numa crescente. E não só no Brasil. E todo mundo achando que está tudo bem, que é isso mesmo. E que se não puder, aí eu estou falando em censura. Doutora, inclusive esses dias, né? Não tem nada a ver com a área da saúde. Poderia ter se fosse verdade, né? Eu cheguei aqui na rádio, eu acordo cedo e começo a acompanhar na TV, inclusive, os principais jornais da madrugada. Eu cheguei aqui para ela e falou assim, tem uma notícia de um possível terremoto de uma magnitude grande no estado de São Paulo, na capital paulista. E nós checamos que é importante isso, você checar uma notícia. Nossa, essa notícia é preocupante. Da onde surgiu? E, de repente, na checagem, os órgãos especialistas não diziam nada a respeito disso. A Defesa Civil da capital paulista não dizia nada. Mas aonde saiu? No Google. O Google colocou uma notícia... Uma ferramenta do Google que colocou uma notícia dessa
que poderia ser alarmante. Foi de fato. Foi alarmante. Foi... Foi de madrugada. Então, os órgãos, a imprensa acabou divulgando que não era verdade aquilo. Depois, no mesmo dia, no final do dia, da noite, o Google colocou as suas desculpas e tudo mais. E aí, se de repente a gente chega aqui e fala, atenção, primeira notícia, terremoto, abriguem-se, corram para as montanhas, enfim. 5 graus de abalo sísmico em São Paulo. Você imagina, assim, a preocupação de você ter uma checagem de uma notícia, principalmente um órgão de imprensa. Se você gosta da imprensa sensacionalista, eu vou me segurar que saiu no Google, não importa. Então a gente procura aqui, isso a gente está dando um exemplo, mas toda notícia a gente procura checar de fontes fidedignas para a gente ter essa informação correta. Sim. Olha que notícia alarmante, poderia prejudicar a saúde e Claro. outros tantos, né? Olha que nós acordamos com essa notícia, na verdade, né? Verdade. Eu também acordei e ainda disse, como assim, né? Nós ficamos preocupados no nosso país. Olha que caos maior ainda poderia ter causado. Na realidade, se provado, né, que uma notícia dessa, ela tivesse sido feita, não sei, né, de forma dolosa, intencional, nós falamos em responsabilização. Mas olha quão importante é o trabalho de vocês. Vamos checar a fonte? Vamos analisar? Vamos informar realmente o nosso público, o nosso ouvinte? Porque a propagação e o alcance de vocês é imenso. O que vocês falam aqui pode ser reportado em redes sociais. E aí nós vamos utilizar assim, olha, são os comunicadores, se eles estão falando, isso é real, né? Tanto na imprensa escrita, na imprensa falada, rádio, TV. E é essa preocupação que vocês têm, esse trabalho, esse cuidado, que também deveria ser levado para a rede social, né? Para a internet. Mas nem todos levam. Como você falou, né? Tem muita gente que trabalha aí com notícias sensacionalistas. E na internet não foge disso também. É dessa forma também, né? E daí, se causar uns danos imensos, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Civilmente, pela indenização, pelos prejuízos, pelo dano, mas também criminalmente. Se dolosamente, né? Se dolosamente. Eu ia perguntar justamente nesse caso. No caso de um cidadão comum se sentir lesado de alguma forma por uma fake news que chegou até ele e ele eventualmente acreditou. Existe alguma ação legal que ele próprio possa fazer em relação a isso? Pode, Ellen. Na realidade, o nosso Marco Civil da internet, ele já traz os princípios, as garantias. Então, se eu sou ferida por uma desinformação que fala de mim, que me atinge e que me fere, eu tenho como buscar me socorrer do judiciário pedindo uma indenização pelos danos materiais que eu sofri, pelo dano à minha moral, à minha honra. Isso nós já temos. É óbvio que tudo precisa ser aprimorado. O que nós não temos é a figura da criminalização. Nós até temos. O que nós já tínhamos para o mundo real, a gente está usando aqui para o mundo virtual. Eu sofro um crime contra a minha honra, alguém me ofende na minha honra de forma mentirosa. Eu tenho uma pena um pouco aumentada se for na internet, mas ainda não é eficiente. Por quê, gente? Porque os abalos, quando isso ocorre no meio de comunicação, como em uma internet, ele é muito diferente de quando ele ocorre no mundo real. Não tenha nem dúvida. Por isso que a nossa legislação precisa se adequar. Mas eu posso sim, como cidadão, todo mundo que tiver ali for ferido, tiver um direito ferido, pode se socorrer do judiciário ainda hoje. E pode contratar, inclusive, um advogado quando se sentir, né? Sim. E o advogado vai te dar a devida orientação de como proceder, né? Sim, todo mundo tem direito a um advogado, mas eu não tenho condição de ter um advogado constituído, de arcar com as despesas de um advogado. Eu posso procurar a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública, né, que vai fazer aquele atendimento ali emergencial e que depois, se for o caso de realmente ir até o Poder Judiciário, vai ali colocar um advogado à disposição daquela pessoa sem nenhum ônus, porque ele já recebe, obviamente, para trabalhar para o Estado, para poder socorrer aquela pessoa. Todo mundo que vai para o Poder Judiciário, na verdade, deve ter um advogado, né? Doutora Rita, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua defesa de tese de doutorado da fake news na área da saúde.
Obrigado pela presença, nos mantém atualizado. Tomara que a coisa corra. Também, viu? Tem parabéns no WhatsApp também. Vamos lá, aqui, vamos ouvir então. O Leonardo falou: olha eu aqui novamente. Bom dia, doutora Rita, que entrevista, hein? Parabéns. Que pena que grande parte das pessoas que propagam fake news talvez não estejam ouvindo essa entrevista, porque elas vivem numa bolha, que são os grupos de WhatsApp, que a gente comentou, Facebook, e se alguém que vai atrás da verdadeira informação confronta as notícias, ainda são taxados como doutrinados do sistema. Ontem tive o prazer de conhecer o texto O Mito da Caverna, de Platão. Achei um texto muito atual. Parabéns à doutora. Leonardo. Obrigada. Nossa, grande comentário dele aí, né? Até a doutrina que ele trouxe, realmente, infelizmente, né? Quem sabe esse cenário muda, né? Vamos trabalhar atitudes assim, igual nós estamos tendo hoje, igual vocês estão tendo, de trazer o tema, falar sobre ele, da relevância e da importância, é o que vai fazer com que isso mude, né? Que é o que a gente quer, né? Não tenho dúvida. Muito obrigado, doutora. Um bom dia, viu? Obrigada, Márcio, Juliana, muito obrigada. Ellen, muito obrigada. E um bom dia aí a todos vocês e aos ouvintes da Prever FM. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.